Bem, pessoal, dando sequência, agora estamos na nossa segunda questão, onde vamos resolver exercícios que envolvem distância entre dois pontos. Conforme eu prometi na videoaula passada, que eu iria trazer uma fórmula que nos permite calcular a distância entre dois pontos, independentemente se os valores de xa forem igual aos valores de xb, ou se os valores de ya forem igual aos valores de yb. Qual seria essa fórmula? Bem, vocês estão a ver? Temos essa fórmula. Ela é distância entre o ponto A e B será igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado a 2 mais yb menos ya elevado a 2. Essa fórmula, vocês precisam decorar esta fórmula. Com essa fórmula, vocês vão conseguir resolver todos os exercícios que a gente postou no grupo sobre distância entre dois pontos. Então, vocês só precisam saber. E como vocês vão decorar essa fórmula? Resolvendo os exercícios. Então, se vocês não resolverem os exercícios, vocês não vão conseguir decorar esta fórmula. Então, para isso é necessário que vocês resolvam. E aí vamos começar com a nossa resolução. Bem, temos aqui a nossa segunda questão. Nos diz o seguinte: calcule a distância entre os pontos abaixo. Então, vamos ter também três linhas, onde nós vamos utilizar a nossa fórmula. Ponto, linha A. Temos os pontos A e o ponto B. O ponto A tem as coordenadas 1 e 5. O ponto B tem as coordenadas 3 e 11. Calcule a distância entre esses pontos. Bem, já aprendemos a fórmula, mas eu vou reescrevê-lo, que é distância entre o ponto A e B será igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. Continuando, vou ter que distância entre o ponto A e B será igual a raiz quadrada. Quem é xb? Eu venho aqui, 3. Vou substituir 3 menos, que é o menos da fórmula, xa. Quem é xa? 1. Vou substituir ao quadrado mais yb. Quanto é que é yb? 11. 11 menos ya. 5. Tudo isso elevado a 2. Continuando, vou ter que distância entre A e B será igual a raiz quadrada. Vou fazer o quê? 3 menos 1, 2 ao quadrado mais, entre parênteses. Depois, o que eu vou fazer? Vou somar 11 menos 5. Se eu somar 11 menos 5, se eu somar 11 menos 5, eu vou ter 6. Fechando a raiz, vou continuar aqui. Distância entre o ponto A e B será igual a raiz quadrada. Bem, 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4, mais 6 elevado a 2. É a mesma coisa que 6 vezes 6, que é 36. Raiz quadrada, continuando, eu vou ter que a distância entre o ponto A e o ponto B será igual a raiz quadrada de 36 mais 4. 40. Bem, então nós temos aqui que o resultado
da nossa distância é raiz quadrada de 40. Bem, como a gente sabe que o 40 ela não tem uma raiz exata, né? Então, o 40 ela não tem uma raiz exata, nós poderíamos deixá-lo assim, desse jeito. Ou também podemos desfazer. De que maneira? Observam. Distância entre A e B será igual. Vocês sabem que 40 é a mesma coisa que se eu fazer 4 que multiplica 10. Se eu fazer 4 vezes 10, eu volto a ter 40. Então, continuando, distância entre A e B será igual. O que eu vou fazer em seguida? A regra da potência, ela nos permite, se nós tivermos uma multiplicação de dois números dentro da raiz, nós podemos separar cada um com a sua raiz. Então, eu vou ter raiz de 4 que multiplica a raiz de 10. Continuando, vou ter que distância entre A e B será igual. Quanto é que nos dá a raiz de 4? É 2 sobre raiz de 10. Então, nós podemos parar por aqui. Como também poderíamos parar por aqui. Então, a distância entre esses nossos pontos é raiz de 40 ou 2 vezes raiz de 10. Bem, agora vamos para a nossa linha B. A linha B, exercício interessante, né? Observam que a linha B, nós temos os pontos C e o ponto D. Nota uma coisa interessante. XA é 6, YA é 2, XB é menos 6 e YB é 7. Então, vamos utilizar a mesma fórmula, né? Para a gente conseguir calcular a distância do nosso ponto. Então, distância entre o ponto. Agora vamos utilizar o C e o D. Será igual a raiz quadrada de XC menos XD ao quadrado mais YC menos YD também ao quadrado. Neste caso, vamos fechar a nossa raiz. Continuando, será igual. Vamos fazer o que agora? Substituir, né? XC. Vamos aqui no X. Quem é XC? Neste caso, a gente ao meter aqui C, aqui é nosso D e aqui é nosso D, porque nós estamos a utilizar C e D. Então, XC. Quem é X? Quem é o nosso XC? Bem, então vai ser XD menos XC. XD menos XC. Lembrando que a fórmula é XC menos XD. Então, XD menos XC. Então, quem é o nosso XD? É menos 6. Então, entre parênteses, menos 6 menos XC é 6. Tudo isso elevado a 2 mais. Então, vamos ter que o nosso YD. Quem é YD? É 7 menos YC. É 2 ao quadrado. Então, vamos ter que distância entre C e D será igual a, vamos ter, menos 6, menos 12 ao quadrado, mais 7 menos 2, 5 ao quadrado. Continuando, distância entre C e o nosso D será igual. Bem, nós temos aqui um número negativo
mas só que ele está elevado a um expoente par. Neste caso, então, quando a base for negativo e o expoente for par, o resultado vai ser sempre um número positivo. Então, temos aqui 12 menos 12 expoente 2. É a mesma coisa que a gente fazer menos 12 vezes menos 12, que vai nos dar 144. Positivo. Por quê? Porque o expoente é um número par. Mais 5 expoente 2. 25, que é 5 que multiplique 5. Então, vou continuar aqui. Continuando. Eu vou fazer agora, vamos ter que distância entre C e D será igual a raiz quadrada de... Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer 144 mais 25. Ela vai nos dar 169. Então, se vocês fazerem esse somatório, ela vai nos dar 169. Continuando, vamos ter que distância entre C e D será igual. Bem, o 169 ela é uma raiz exata, né? Continuando aqui, o 169 ela é uma raiz exata. Então, a raiz de 169 ela nos dá 13. Então, eu vou ter aqui 13. Então, o que isso significa? Que a distância desse nosso ponto C e o ponto D, ela é 13. Então, essa foi a nossa linha B. Agora, para terminarmos, vamos à nossa linha C, né? Agora aqui nós estamos a utilizar os nossos pontos E e o ponto F. Mais uma vez, vamos utilizar essa fórmula. Agora, os pontos vão mudar de A para E e de B para F. Então, continuando, distância entre o ponto E e o F será igual a raiz quadrada de xf menos xe ao quadrado mais, continuando, yf menos ye também ao quadrado e fechamos. Distância entre o ponto E e o ponto F será igual a raiz quadrada. Quem é xf? 0 é 0. Menos, quem é xe? 2 ao quadrado. Mais yf. Quem é o nosso yf? Aumenta dentro de parênteses, menos 1 sobre 2, menos, quem é o nosso y? 1. Também ao quadrado. Continuando, distância entre E e o F será igual a raiz quadrada. Vamos fazer o quê? 0 menos 2. Menos 2. Por que é menos 2? Porque o 0 é maior, o 2 é maior que o 0 e o 2 está negativo. Então, dá-se o sinal ao maior número absoluto. Mais, que esse mais aqui. Então, eu vou ter o quê? Aqui, eu vou achar denominadores comuns para que eles tenham o mesmo denominador, né? Então, a gente aprendeu que só podemos somar duas ou mais frações se eles tiverem os mesmos denominadores. Então, é necessário que os denominadores sejam iguais. Então, vamos achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o 2 e aqui 1. Então, eu vou ter aqui menos 1, 2 que multiplique 1, vou ter aqui menos 2 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Continuando, D, E, F será igual. Bem, nós temos aqui mais uma vez
um número negativo elevado a um expoente par. Então, conforme eu disse na linha anterior, sempre que vocês tiverem um número negativo, mas elevado a um expoente par, o resultado sempre é positivo. Sempre. Temos aqui menos 2 expoente 2 é 4, mas, vou meter entre parênteses, então vou fazer o quê? Menos com menos vai ser mais. Observam que ambos os números são negativos, então já posso manter o sinal e jogo menos que multiplique menos vai ser mais. Então a operação que vamos fazer é a adição. Então menos 2, 2 mais 1, 3 sobre 2 elevado a 2. Eu vou continuar aqui. Distância entre E e o F será igual a raiz quadrada de 4 mais. Observam uma coisa muito interessante. Temos o que? Menos 3 negativo e 2. Só que está elevado a 2. Então, conforme eu disse, né? Se tivermos uma base negativo, expoente positivo, neste caso expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Então, menos 3 elevado a 2 é quanto? 9 positivo. E só que esse 2, ele é tanto para o menos 3 como para o 2. Então, vamos ter aqui 4. Continuando, distância entre E e F será igual a raiz quadrada. O que nós vamos fazer? Mais uma vez, eles têm que ter os mesmos denominadores. Então, eu vou trazer o 4 por aqui e aqui vou meter 1. 4 que multiplique 4, 16, mais 9 sobre 4. Continuando, distância entre E e F será igual a raiz quadrada. Então, o que eu tenho que fazer? 16 mais 9, 25. Então, eu vou ter aqui 25 sobre 4. Então, continuando, observa que tanto 25 como 4, eles têm raízes exatas. Então, o que nós podemos fazer? Podemos separar cada um com a sua raiz. Então, eu vou ter raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 4. Continuando, distância entre o ponto E e o ponto F será igual. Quanto é raiz quadrada de 25? É 5. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, a distância, né, entre esse nosso ponto E e o ponto F, ela é 5 sobre 2. Observam que se nós utilizássemos uma das fórmulas, neste caso a fórmula em que ambos os números não são paralelos, nem em relação ao eixo do x, nem ao eixo do y, pode ser que vocês teriam problemas ou dificuldades, né, em relação a esse, porque aí você precisariam aplicar o teorema de Pitágoras, depois de encontrar a raiz. Pode ser que isso complicaria um pouco. Já essa fórmula, ela já te dá direto, já você não precisa aplicar o teorema de Pitágoras e também não vai ser necessário isolar a raiz, porque ela já te dá tudo feito. O que você precisa saber nessa fórmula? Só precisa saber quem é o XA, XB, YA, YB. Então, é a única coisa que você precisa saber nessa questão. Então, e a partir dessa fórmula, né, que vocês estão a ver, essa fórmula, vocês vão conseguir resolver todo tipo de questão, neste caso que a gente disponibilizou para vocês no grupo, usando essa fórmula, né? Que é só uma fórmula que vocês vão poder
substituir. Bem, obrigado pela atenção. Eu vou ficar por aqui. Agradeço a participação.